O nome de Deus seja louvado, glória a Deus. Vamos ler a palavra de Deus que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. O assunto da palavra é a conversão de Saulo no caminho de Damasco. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos não via ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias. E Paulo, na oração dele, Saulo, na sua oração, porque ainda não tinha mudado o nome dele. E Saulo, em oração, numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias. E punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Então Ananias estava receoso, quanto a Paulo, quanto a esse homem, pois era um perseguidor dos cristãos. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel. Então o Senhor, para ele, Saulo era uma pessoa especial, para levar, o Senhor escolheu para levar o seu nome aos governantes, aos filhos de Israel e aos reis. E eu lhes mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E ali, nessa oração, ele foi revestido pelo poder de Deus e foi cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. Então veja que história bonita. Saulo era um homem zeloso, desde criança aprendeu as sagradas leis, a lei de Deus, as palavras, sagradas palavras das Escrituras. E na mente dele, perseguindo os cristãos, ele estava zelando por aquilo que é de Deus, pois da forma que ele entendia, ele estava praticando algo, combatendo, como se diz aqui no começo da palavra, uma seita
que tinha aparecido, contrariando todos, na mente deles, contrariava aquilo que Moisés havia ensinado. Então, o Espírito Santo, nessa oração, começou a esclarecer, já tirou todas aquelas escamas da vista de Saulo, que no caminho viu aquela grande luz brilhante que apareceu para ele, Jesus Cristo, que o tornou cego. E aqui na oração, o Senhor devolveu a ele a visão, mas uma visão espiritual, agora cheio do Espírito Santo, simbolizando aquelas escamas, simbolizando aquilo que ele compreendia anteriormente, diferente. Então, de perseguidor dos cristãos, ele passou agora também a ser perseguido pela tradição. Ele compreendeu que Jesus Cristo apareceu para ele, ele creu naquele instante, ele se converteu, porque a palavra converter é uma mudança de sentido. Ele vinha com um entendimento, uma interpretação das Escrituras. Ele não conseguia ver nas Escrituras sobre o nascimento de Cristo, que o Senhor iria nascer de uma virgem, e ele era, na mente dele, ele estava zelando por tudo que ele acreditava, pois ele foi criado aos pés, junto de Gamaliel, foi instruído em toda a lei. Então, ele era um perseguidor dos cristãos. Essa história narra uma história muito bonita, uma conversão de Saulo no caminho de Damasco, indo perseguir e prender. Ele tinha uma sede de perseguição e prender. Mas aqui, quando ele viu e caiu da sua montaria, do seu cavalo, ele foi conduzido até Damasco e ficou numa casa por 3 dias, mas ele ficou orando e em jejum. Ele não bebia e não comia. E o Senhor Jesus Cristo movimentou o coração de Ananias, disse para Ananias: vai a uma rua chamada direita e pergunta por um certo Saulo. E ele não queria ir, porque conhecia da fama de Saulo, que era um perseguidor perigoso. Mas ele fez a vontade de Deus e foi, e encontrou Saulo naquele quarto e falou estas palavras. Ananias foi, entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas. Então, caindo dos olhos como a semelhança de umas escamas, simbolizava que Saulo recuperou a vista, mas agora enxergaria diferente, enxergaria pelo Espírito Santo, começou a compreender tudo o que ele conhecia de uma outra maneira das Escrituras. O Senhor lhe abriu os olhos e ele passou a evangelizar e foi um dos apóstolos que mais apregoou Jesus Cristo e escreveu as cartas, as epístolas, tudo isso que nós lemos hoje no Novo Testamento. A maioria das cartas são de Paulo, glória a Deus. Então passou a ver Jesus Cristo como Salvador enviado por Deus, aleluia. E aqui também mostra que o Senhor poderia simplesmente ordenar Saulo no que ele deveria fazer, mas não, o Senhor não faz nada sem comunicar aos seus santos aqui na terra. Então, o Senhor tem os seus servos e que anunciam a palavra de Deus para chegar até você por meio de pessoas, seres humanos iguais você mesmo, tá? O Senhor não vai mandar um anjo, vai vir e falar o que você precisa fazer. O que nós precisamos fazer, o Senhor envia pessoas para falar conosco. E assim enviou Ananias. Ele honra os seus servos, seus pequenos aqui na terra. E Ananias foi e orou com as mãos sobre Saulo. Os olhos se abriram, a mente também abriu, os olhos espirituais se abriram, a luz de Cristo brilhou para ele e ofuscou
tudo aquilo que ele conhecia, que ele interpretava daquela forma, e brilhou pelo Espírito Santo essa luz, e ele teve toda essa clareza, todas essas revelações de palavras que escreveu, as cartas, todas essas cartas que você vê, as epístolas de Paulo. Então, o Senhor não faz nada sem comunicar aos seus servos na terra. E se a palavra chega até você, é uma permissão de Deus. Leia aí em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, que você vai ver a conversão de Saulo no caminho de Damasco. Ela começa dizendo que, e Saulo respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos. Saulo não só perseguia, como ele também consentiu na morte de Estevão. Estevão foi o primeiro mártir que foi perseguido e morto a pedradas. Leia também leia também sobre Estevão, o primeiro mártir. Está escrito aqui. E você vai ver que Saulo estava junto na morte de Estevão, consentindo com aqueles que o apedrejavam. E pediu-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas. Então ele pediu ao sumo sacerdote cartas. Veja que a igreja de Cristo é diferente, ela não ameaça ninguém. As pessoas são livres para expressar a sua fé, a sua religião, e o cristão verdadeiro não promete, não faz ameaça de ofensas, não faz ameaças de agressão e muito menos de morte. Mas aqui, o sumo sacerdote concedeu a ele cartas, autorizando ele que prendesse os cristãos que ele encontrasse pelo caminho. Então, a verdadeira religião, ela é do amor. Jesus Cristo veio ensinando o amor, a essência do amor, não de perseguição. E Deus também é maravilhoso. Deus deixa você escolher o caminho que você quer andar. O anúncio, o convite chega, mas nunca você é forçado a seguir. Você é arrastado ou você será injuriado por não receber a palavra de Deus. De maneira nenhuma. Você, todo homem, toda mulher, tem o direito, tem a oportunidade que chega à sua casa, está nas Escrituras, os ensinamentos de como servir a Deus. Você tem essa liberdade, tem o livre-arbítrio. Você pode escolher aceitando Cristo ou não aceitando. Você vai viver normalmente. Não virá nenhum castigo sobre você enquanto você viver nessa terra. Mas no dia do juízo, aí sim, aí haverá separação daqueles que creram na palavra de Deus, receberam o convite, passaram pelo batismo do arrependimento, pela lavagem, pela água, pela regeneração, pela limpeza, pela fé, pela ressurreição em Jesus Cristo, que o batismo representa tudo isso, a ressurreição de Cristo, a morte do Senhor Jesus, a morte do homem velho e pecador juntamente com ele, na imersão nas águas, se sepulta ali o homem velho e pecador arrependido e ressurge uma nova criatura quando retorna do batismo, sai das águas. Então, está escrito em Marcos capítulo 16, versículo 15 em diante. O Senhor Jesus deu ordem aos seus discípulos: ide por todo o mundo e anunciai o evangelho a toda criatura. E todo aquele que crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer tem uma sentença, será condenado. Então, o Senhor enviou aqui Ananias para orar, para que Saulo fosse curado e dizer a ele o que precisava ser feito. E aqui, diz a palavra de Deus aqui, e logo lhe saíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e melhorou a vista, passou a ser espiritual também. E levantando-se foi batizado. E saíram dali e foi batizado. E a partir daí, ele foi anunciar o evangelho. A sua vida era anunciar. Ficamos por aqui, leia de novo, ore a Deus e peça o discernimento de Deus. Agradeça a Deus por essa força. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus.